Opa! Fala, Bruno. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, como é que tá? Tranquilo? Tudo na paz. E aí, como é Juntando que aí. tá? Como é que tá o Mato Grosso? Vai, ficando seco agora, né? Agora definitivamente a seca chegou pra gente. Parou de chover já há algumas semanas. Agora quem tem Sim. pasto é só quem tem pasto de integração lavoura-pecuária. É, esse é um ponto positivo pra gente conversar até hoje aqui, né? Ô, Bruno, eu queria te agradecer de novo pela sua participação, pela atenção e pela disponibilidade, né, de sempre. O Bruno já fez uma live, né, Bruno, aqui com a gente aqui, acho que há um mês e pouco atrás, né? Acho que sim, é. Mês e pouquinho e assim e já estava no nosso, a gente já tinha combinado, né, Bruno, que nós faríamos essa live agora mais voltado para falar um pouquinho de LPF em si, para falar do sistema silvopastoril, né, com gado de corte. Acho que é uma discussão muito pertinente, é uma discussão que todo mundo tem dúvida, né? Todo mundo, óbvio, né, que tem Uhum. interesse nesse assunto, tem dúvida do rendimento, né, Bruno, dos animais, se vale a pena, quais são as principais dificuldades. Então, eu acho que a gente vai ter uma discussão aqui muito, muito legal. Só fazer uma apresentação muito rápida, pessoal. Meu nome é Rafael, eu sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui no campus Colorado do Oeste. A gente tem um grupo, né, Bruno? Um grupo de pesquisa aqui que nós trabalhamos com integração também, iniciando trabalhos com integração, inclusive dentro, né, do sistema silvopastoril, né, árvores com capim e animais. E aí nessas nossas conversas por aí, né, Bruno, nas idas a Sinop, nós nos conhecemos aí brevemente, temos alguns outros colegas meio que em comum aí, né? E aí eu convidei o Bruno para falar desse assunto principalmente pela experiência, né, grande que tem nessa área com pesquisas e, obviamente, né, com pesquisa aplicada, né, nas fazendas e nas propriedades que Aham. vocês acompanham aí, né, Bruno? Então vou passar aí para você se apresentar e aí você já pode até aproveitar e comentar um pouco sobre isso aí com o pessoal. Eu que agradeço, Rafael. É sempre um prazer. A gente que está aí meio trancado em casa ainda, né? Todo mundo, se Sim, puder, fica em casa. Então, esses aqui são os poucos momentos que a gente tem de poder interagir um pouco com o público. Fora isso, é telefone mesmo, que a gente tem usado bastante para sim, poder manter em contato com todo mundo, né? Então, com para quem não certeza. me conhece, eu sou pesquisador da Embrapa Agrosil Pastoril, agrônomo formado em Lavras, com toda a minha pós-graduação lá em Piracicaba, na Exalc, e há quase 10 anos trabalhando em Mato Grosso com sistemas integrados, né? A Embrapa já chama Agrosil Pastoril, é o nome da nossa unidade aqui, e desde 2011 a gente conduz experimentos com gado de corte, gado de leite, dentro dos sistemas de integração. E muito nisso que você falou também, né, Rafael? Eu acho que a Embrapa tem essa missão de estar muito próximo do agricultor, do pecuarista, do técnico, do extensionista. Eu entendo que a gente é obrigado a fazer pesquisa aplicada. A gente é obrigado a resolver problemas que hoje, de fato, o produtor discute sobre eles, conversa sobre eles. E é um pouquinho do que eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje da minha experiência. Né? Hoje a gente vai alinhar a conversa um pouquinho mais no silvio pastoril, porque o sistema integrado ele acaba ficando grande a conversa. Né? Quando eu comecei aqui na pós-graduação da UFMT, que eu também dou aula aqui no PPG Zootecnia, aqui da UFMT de Sinop, sistemas integrados era uma aula onde a gente falava lá por 3 ou 4 horas fazendo força, né? E hoje virou Sim. uma disciplina. Então, a gente tem um grupo de professores aqui e pesquisadores que ajudam nela, obviamente, mas hoje a gente tem 40 horas, 50 horas dentro de um programa todo para tratar de sistemas integrados. Então, a ideia hoje é bater um papo sobre essa leitura nossa do sistema silvopastoril e como a gente pode melhorar ele para trazer ele para o pecuarista como alguma coisa que de fato entrega resultado. Sim. Eu acho que o legal, né, Bruno, assim, a gente bater um papo pensando assim, como pegando o gancho do que você falou, trazer, trazer esse sistema para realmente o produtor conseguir enxergar e falar, não, é possível fazer, né? Eu acho que
Eu acho que isso é uma coisa que a gente observa muito quando a gente conversa com produtores, né, e tenta falar um pouco dessa tecnologia. Muitos produtores têm uma resistência, uma certa resistência, porque manejar árvore É, não é complicado, mas está fora da zona de conforto do exato, pecuarista. Tem uma exato. série de. Então, assim, acho que o legal do nosso bate-papo é tentar, obviamente, né? Não adianta a gente só ficar falando aqui de vantagem, benefício, porque isso não é uma aula, né? Isso é uma discussão Isso, que vai levar, que vai apontar também problemas, né? Ou claro. limitações, ou cuidado, né, Bruno? Desafios que a gente precisa ter, né? Isso. Mas sempre buscando essa aplicação prática e resultados econômicos. Eu acho que essas são as coisas que a gente busca quando está trabalhando com sistemas silvipastoris, por exemplo. Sim. Você comentou aí sobre disciplinas, né? O professor Bruno é professor lá no FMT também, a gente leciona aqui também. Nós temos nos nossos cursos aqui, Bruno, de agronomia, a disciplina de LPF, é uma disciplina obrigatória na grade. No curso de zootecnia também, mas ela entra como optativa, na grade da zootecnia. Então, a gente tem aqui, desde os cursos nossos de graduação, a gente tem essa disciplina na nossa Na matriz grade. curricular. Isso, e assim, acho que quanto mais a gente falar disso, quanto mais técnicos, né, quanto mais alunos que vão se tornar os técnicos aí de campo e quanto mais produtores começarem a ouvir sobre isso, vai ficando mais suave, né? Vai ficando mais Normal. aceitável, digamos É. assim. Eu Vai, acho que pode falar, Bruno. vai trazendo isso para uma zona de um certo conforto, né? A gente passa Sim, a olhar para sistemas integrados com menos susto do que a gente olhava 10 anos atrás. Né? com Mesmo o certeza. componente florestal apenas, que é o que a gente vai tentar, né, tirar um pouco das dúvidas hoje, ainda é uma coisa que causa um certo desconforto, porque você precisa abrir mão de algumas coisas e ajeitar o delineamento ali, o desenho que você vai colocar. Depende do objetivo, depende do que você quer, o que você deseja do seu componente florestal. E acho que essa é a leitura, né? De antemão, né, aviso aos navegantes que eu não sou engenheiro florestal, a minha base é agronômica nesse processo, e o meu entendimento é muito sobre a ótica do boi, sobre a ótica da pecuária. Então vocês vão ver que a nossa conversa hoje tem um viés boi tendencioso. Acho que não tem como escapar disso, né, Bruno? E o professor Ed Carlos tá aí, de Rondonópolis, ele tá acompanhando a gente aí, mandou algumas mensagens. Um abraço aí, Ed Carlos. E Parceirão. tô chamando a atenção no nome do Ed Carlos porque quando a gente fala, né, Bruno, de pecuária, trabalhar com integração, pensando mais pro lado da pecuária, realmente a gente tem muitos desafios, só que, cara, eu vejo assim, nós temos também muitas oportunidades. A gente tem uma oportunidade muito grande de trabalhar com sistemas de integração de forma geral na Sim, pecuária, né? E o professor Ed Carlos, por exemplo, estava aí na equipe, junto com o pessoal da Embrapa, no lançamento do último sistema, né? Último sistema, digamos, oficial, aí, o sistema Gravataí, que saiu foi lançado em 2018 em Rondonópolis no Congresso, né? isso, Então, isso. assim, tem muita gente trabalhando com isso, tem muita gente engajada e eu acho que vai ter muita coisa interessante, né, Bruno? Eu Mas, vou passar aí para você começar a contar um pouquinho aí das histórias para a gente. Eu queria que você começasse, Bruno, caracterizando mesmo assim, porque, né, pode ser que alguém não entenda direito essas nomenclaturas que a gente usa. Então, o que é um sistema silvipastoril? Como que ele é formado? E aí a gente vai desenrolando aí o papo. boa, boa. Eu acho que quando a gente pensa no sistema silvopastoril, né, o que precisa vir à mente de bate-pronto assim, é uma combinação entre o componente florestal e o componente pecuário. Precisamos unir duas atividades que hoje, né, acontecem de maneira muito significativa, de maneira isolada. Então, temos grupos fortes no Brasil trabalhando com o setor florestal e grupos, né, e a pecuária significa 7,5%, 8% do PIB desse país. Então, são são dois grupos, são duas atividades distintas que podem ser trabalhadas de maneira conjunta para trazer para a gente uma série de benefícios que a gente vem, vamos dizer assim, esmiuçando ao longo dos últimos anos. Né?
Eu gosto dentro dessa perspectiva, sabe, Rafael, pensar que a gente precisa olhar também sobre o aspecto da evolução histórica nesse processo. Porque eu me lembro quando eu estava na faculdade lá no início dos anos 2000, né, fazendo a minha pós-graduação, quando a gente falava em sistema silvopastoril, num departamento de zootecnia, aquilo causava muita aflição para a gente. Porque a árvore vai trazer muito sombreamento, porque a árvore vai acabar com a produtividade do capim, porque o sistema silvopastoril que a gente pensava lá na década de 90 e 80, e se a gente voltar para a literatura dessa década e dessas duas décadas, especialmente a de 90, a gente vai ver espaçamentos de homogêneos florestais. Espaçamentos de 3, de 4 por 5, de 5 por 5, de 6 por 5, né? Aquele espaçamento que leva a gente a ter uma leitura parecida com essa. Um lugar onde a gente tem árvores e, por alguma razão, as plantas forrageiras passaram a ser um problema, né? Entendido, inclusive, a certa altura pelo engenheiro florestal, vamos dizer assim, pela leitura do componente florestal, de que ele precisava combater essa forragem, essa braquiária que nascia lá embaixo. E, por conta disso, os animais entram no processo, num primeiro momento, como alguém que vai colher essa forragem, mas sem o menor intuito zootécnico. O intuito aí é absolutamente florestal, né? É diminuir competição, é fazer com que esse homogêneo de eucalipto cresça. E aí, na hora que a gente evolui no tempo, quando a gente vai chegando para o final da década de 90, início dos anos 2000, começam a haver tentativas mais nesse sentido, de um certo alinhamento, um pouquinho mais de espaçamento, onde a gente começa a ver um pouco mais de luz entre as linhas de eucalipto. Mas ainda assim, todos os resultados em que a gente tem dos trabalhos nessa década, eles ainda mostram uma grande quantidade de perda do ponto de vista de forragem. E a partir do momento em que eu tenho uma redução no meu componente forragem, eu passo a ter uma limitação da produção de bovinos. E aí, sob a ótica da pecuária, né, sob a ótica do pecuarista, por que eu vou adicionar no meu sistema alguma coisa que reduz o meu potencial de produção? No final do dia, ele é um vendedor de boi, né, de carne, de leite, de matrizes, seja lá qual for o produto daquela propriedade. Ele é um produto que a base é o capim. Porque o sistema de produção animal brasileiro, com base em pastagens, ele está baseado nos 3 pilares. Eu preciso produzir forragem, eu preciso colher forragem e transformar isso em produto animal. Toda vez que eu tenho alguma coisa que limita o meu potencial de produzir forragem, eu começo a me perguntar por que eu vou fazer isso. Né? E aí o produtor, muito sabiamente, começa a se perguntar por que eu vou inserir aqui alguma coisa que reduz o meu potencial. Né? Mas também, ao longo desse processo, a gente anda por aí e acha cenas como essa. Né? Onde você tem um rebanho, né? Um grupo de animais, em torno de uma única árvore perdida no meio do pasto. E a gente aí também, nos anos 2000, começa a se perguntar qual é o efeito da ambiência nesse processo. O quão isso pode ser bom para os animais. Porque a gente, de alguma forma, convencionou de que pasto é uma coisa limpa, né? Como lavoura de soja, como lavoura de milho, onde a gente quer ver o infinito, né? Lá na ponta, onde a coisa termina no horizonte. E aí a pesquisa evolui e a gente começa a ter números que apontam, por exemplo, grandes incrementos de redução na radiação, por exemplo, quando eu tenho árvores. Eu começo a ter um efeito sobre fertilidade. Né? Eu tenho, por exemplo, isso muda a libido de boi. Você pega um boi, especialmente os que têm, né? A gente hoje trabalha muito com inseminação artificial, mas ainda a quem faça cruzamento direto usando touro, e num Brasil central desse aqui a 40 graus, né? Torna essa coisa imprescindível, vamos dizer assim, para esse nosso mundo tropical. É quente, não tem para onde correr. Então, melhora libido, melhora a viabilidade espermática, estro, ovulação. Hoje a gente tem uma série de indicativos e de resultados científicos que mostram que a ambiência é necessária nas nossas condições.
Eu hoje tô aqui em julho, em Mato Grosso, você aí em Rondônia, nenhum de nós vai dormir sem ar-condicionado, né? Nenhum de nós vai abrir mão de... Ninguém vai vestir um casaco nesse mês de julho. Isso aqui é quente, é muito quente, e os animais sentem isso de uma maneira muito forte. Ô, Então, o que a Bruno, gente... Diga. posso só fazer até para talvez você fazer esse, vamos dizer assim, um comparativo, certo? Na terça-feira a gente conversou aqui com a doutora Roberta, né? Sim. E a discussão foi a mesma de hoje, só que voltado para a produção de leite, né? Aqui em Rondônia, por exemplo, a gente já tem há muitos anos, vou chutar aí algo de 20 anos atrás, produtores, né, leiteiros que trabalhavam com árvores nos piquetes, mas assim, muito essa visão para gado leiteiro, como se a sombra fosse, digamos assim, uma necessidade só da vaca leiteira, Exato. né, por ter o sangue um Exato. pouco europeu. Então, acho que dá para você fazer esse contraponto, né? Não é só a vaca leiteira, né, Bruno? Não, O animal não, Nelore não. também precisa, né? Exato. De fato, na hora que você pega um animal de pele escura, né, como a gente tem a vaca de leite, quando a gente tem pelo negro mesmo ali, aquilo vai com uma temperatura muito mais alta do que um boi Nelore. Não há o que se discutir em relação a isso. O Nelore vem lá do mundo, né, quente, Índia, tropical também, assim, de uma forma muito forte. Eles são mais adaptados do que o europeu, do que o holandês, do que o charolês, né? Eu me lembro aí da minha experiência de Bahia, estou vendo os amigos da Bahia passando aí embaixo, eu nasci e me criei na Bahia. Eu me lembro de uma vez um vizinho de fazenda do meu pai que comprou uma carreta de animais charolês e levou para o semiárido baiano. E foi a maior tragédia que eu assisti na minha infância. Então, assim, a gente precisa, de fato, entender as necessidades de cada uma dessas raças e começar a trabalhar no sentido de dar um pouquinho de cada uma dessas tecnologias para que, no final, na hora que a gente soma tudo, a gente tenha um certo ganho. E na hora que você olha hoje para os números, que os últimos números da rede ILPF, eles apontam já que dos 14, 15 milhões de hectares que a gente deve ter no Brasil hoje em sistemas integrados, 7, 8% disso está em sistemas silvopastoris. E a gente vem buscando, né, uma série de entendimentos do que seria esse sistema silvopastoril e qual o objetivo dele na sua fazenda. E é isso que eu queria mostrar um pouquinho hoje aqui, sabe, Rafael? A gente discutir qual é a estratégia para o meu componente florestal. O que Sim. eu espero do meu componente florestal? Eu acho que essa é uma pergunta que, que a gente precisa se fazer. O pecuarista, às vezes, olha e vê essa foto ou desse sistema silvopastoril cartesiano que a gente tem aqui na Embrapa, né, no silvopastoril, linhas retas. E nem sempre esse é o único modelo. Existem inúmeras possibilidades de você ter sistemas silvopastoris e precisa entender se o sistema... Né, eu gosto de dividir ele em 3 grandes grupos. Eu tenho um componente florestal que vai me fornecer serviços, né, serviços ecossistêmicos, como a gente tem chamado, que vai me adicionar renda na minha fazenda, ou que vai substituir renda na minha fazenda. Isso precisa estar muito claro para o produtor. O que ele deseja no momento da implantação? Né? Como é que esse sistema silvopastoril ele se adequa ao seu projeto do ponto de vista de adicionar, substituir renda, ou de apenas prover serviços, por exemplo, como a sombra, que a gente estava aí conversando, que melhora a libido, que melhora a ambiência, né? Que traz carbono. Né? A gente tem aí uma série de tratativas hoje em cima do carbono neutro, né? Da tentativa de mitigar essas emissões de metano que a gente tem feito. Então, se eu tenho um sistema que vai apenas me oferecer serviços, ora, nós estamos falando de sombra, nós estamos falando de fixação biológica de nitrogênio, né? Uma árvore leguminosa que fixa muito nitrogênio. A gente tem, por exemplo, o bordão de velho, famoso aqui no nosso norte do Brasil, que vai melhorar a ciclagem de nutrientes. As árvores trabalham em profundidade muito maior do que as nossas gramíneas. Então, eu adubei, eu tenho qualquer tipo de entrada de fertilidade, isso vai descer no perfil do solo. Se eu tenho uma árvore que está explorando ali 8, 10, 12, 15 metros de profundidade, eu vou ser capaz de pegar esse nitrogênio que escapou a raiz da braquiária aqui em cima, porque eu apliquei e deu uma chuva forte, pegou lá em cima, voltou para a copa, caiu na liteira, o sistema está retroalimentado. Né?
Então, melhorias das características químicas e físicas de solo, infiltração de água. Qual que é o papel disso na gente na recarga de lençol freático? Né? Sim. Reduzir velocidade do vento. Você tem hoje, dentro dos serviços ecossistêmicos, a gente tem hoje no Brasil gente já pagando para assistir, por exemplo, né, visualização de passarinhos. O cara que viaja só para andar no lugar daquele e ele né, tá na cidade, viveu num centro urbano. Eu sinto isso muito nas pessoas que me visitam aqui em Sinop e que vêm das grandes cidades. Quando ele chega lá no nosso sítio pastoril, é mais do que... Eles se impressionam mais do que com o sistema em si, mas com a beleza do lugar. Aquilo é agradável, é bom de estar ali dentro, né? Então, toda essa coisa da fauna, da flora, isso está em torno do nosso sistema. E aí, a gente pode ter, por exemplo, cenários como esses. Né? E aí eu vou voltar de novo, Fazenda Nova Canaã, Entre Rios, Bahia. Um lugar onde você vem permitindo que as florestas, que as árvores nativas venham ficando no sistema, e você vai selecionando quem fica, quem não fica. Né? Acho que vale muito a visita, a Fazenda Cajazeiras, Mundo Novo, Bahia, está aí meu amigo Guto assistindo a live. Então, uma fazenda com alguma coisa entre 80 e 100 árvores por hectare. E na hora que você entra debaixo disso, você vê o microclima diferente, você vê o aporte de nitrogênio debaixo das árvores, o capim fica diferente. E isso tem uma perspectiva muito de sistemas, né? de serviços. Tem ave? Tem ave. Vamos ver passarinho, vamos trazer isso para dentro do sistema, vai aumentar predador. Vamos interferir no sistema de uma forma que a gente torne ele mais rico. Né? Vamos buscar sombra para a gente ficar debaixo quando estiver trabalhando lá no meio do mato. Então eu acho que isso são todas características que a gente vai atrelar a serviços. Se eu espero serviços, eu espero esse tipo de cenário. E nesse tipo de cenário, eu vou ter um pouco menos de árvore por hectare. Né? Eu só espero que ela me ajude com sombra. Eu só espero que ela bote carbono. Eu só espero que ela seja uma bomba de adubação. Né? Então, assim, é parte. Ela tem que ser um adicional ao meu sistema sem me causar nenhum tipo de prejuízo. Então, nós estamos falando aí de 50, 60 árvores por hectare. Eu tenho a expectativa de que ela não atrapalhe a minha produção de forragem. Eu tenho a expectativa de que ela seja alguém que é um aliado do sistema. Mas eu posso entrar na segunda categoria, que é onde eu acho que, às vezes, o produtor se pergunta o que fazer, o que não fazer. Né? E aí eu posso ter uma árvore que, além de fazer tudo isso que nós estamos conversando, ela, de alguma forma, adiciona renda. Mas, de novo, em adicionando renda, ela não deve afetar a minha produção de forragem. Porque o meu negócio é o boi. Então eu posso botar ela num primeiro momento e dizer, não, olha, isso aqui vai me trazer serviços. Ou eu boto ela de novo e falo, não, eu tenho uma expectativa de renda nessa fazenda. E veja que às vezes a renda não é um valor em real recebido por ela. Mas é, por exemplo, eu deixar de comprar estacas para reformar minhas cercas. Né? Eu deixar de comprar madeira de alguma forma para subsidiar as necessidades que eu tenho na fazenda. Então, isso não deixa de ser uma adição de renda. Nesse cenário, eu posso ter um pouco mais de árvore e isso precisa entrar na minha contabilidade como um orçamento que vai, de alguma forma, beneficiar esse sistema, né? Me trazendo aí uma reserva para a fazenda. Eu passo a ter agora uma coisa que, uma necessidade, eu vendo. Eu passo a ter uma fazenda que é mais sustentável porque ela não compra madeira externa. Eu passo a ter uma abordagem que é de autossuficiência. Né? A gente fala todo dia em redução de desmatamento, em trabalhar na nossa pecuária trazendo todas essas características de sustentabilidade para dentro de maneira mais forte. Então esse seria um cenário mais interessante. A gente tem algumas coisas que a gente não para pensar. Mas veja que sistema interessante. Vou voltar de novo. Fazenda Nova Canaã, Entre Rios, Bahia. Quem já pensou que um coqueiral poderia ser um excelente pasto? Né? Veja a tranquilidade dessa vacada estava pulando, andando aí dentro. Me diga que isso não é bom de ver. Isso é bom de ver. Né? Eu gosto de apresentar esse tipo de cenário. O gringo gosta de ver isso.
E nem sempre a gente valoriza dentro da Bahia. A gente tem muito disso acontecendo no Brasil já, né? Eu gosto de dizer que essa coisa de sistema integrado, a gente botou numa panela e está fervendo, tem, sei lá, 10 anos aí, mas isso é desde que o mundo é mundo, né? A integração, ela é desde que a gente era É nômade nesse natural, processo. né? Na verdade, Isso, ela é natural. isso. A especialização foi que a gente desenvolveu ao longo dos anos, né? Especialmente nos lugares mais frios, onde o inverno é mais rigoroso, onde a janela de plantio e colheita é mais estreita. Então, você caminhou por uma especialização aí nas décadas passadas, né? 70, 80, especialmente com essa nossa escola brasileira muito oriunda da escola americana e europeia, onde as janelas são muito estreitas de plantio e colheita. A gente precisa ser eficiente naquele momento, né? Então, assim, a gente busca adicionar renda de uma forma que eu consiga trazer o benefício da árvore sem diminuir a minha pecuária. E aí vou mostrar de novo para vocês, fazenda cajazeira de novo, né? Olha a situação dessas pastagens. Não me diga que a gente está tendo grandes problemas num cenário como esse, né? Então, um lugar onde você consegue achar o equilíbrio entre o componente florestal e o componente pecuária, onde você está sempre buscando a leitura do pasto, e aí é importante o pecuarista ter esse entendimento, tanto na época da seca quanto na época das águas, né? Veja na época da seca como é diferente, árvores ainda verdes, algumas delas com potencial, né, de forragem. Bastante dessas árvores que a gente usa podem ser consumidas pelos animais, especialmente em anos de seca, mais difícil. E você usa isso como um aporte forrageiro. Mas, assim, a busca disso não tem formato. Porque eu posso fazer assim e posso fazer desse outro jeito, se eu estiver querendo apenas adicionar renda ao meu sistema. Aí vou voltar para Mato Grosso, fazendo Esperança aqui em Santa Carmen, né? Fazendo o seu Invaldo Vez aqui pertinho da gente em Sinop. O seu Invaldo quis fazer isso e usou aí espaçamentos de 80, 70, 80 metros entre renques. Isso, né, não interfere na produção pecuária dele, interfere numa área pequena de terra e traz uma série de benefícios. Veja a projeção, olhando o renque de frente, né? 3, 4 linhas aí de árvore que permite que você ainda tenha uma manutenção do componente florestal de uma maneira bacana, pasto bonito. Isso é que é importante, a gente está olhando para essas árvores, para esse pasto, e ver ele indo bem. Posso fazer isso, então, já usei o exemplo da Bahia, o exemplo dos eucaliptos aqui, e veja esse outro exemplo em Mato Grosso, onde a gente tem as castanheiras do Pará que são protegidas por lei. Por que não usar disso e se beneficiar? Veja essa fazenda. Essa eu não sei quem é o dono dela, porque eu passei sobrevoando esse lugar e achei extraordinário e consegui fotografar. Ele está fazendo um baita de um silvopastoril nativo, né? Não sei nem se ele está feliz ou não com isso, porque tem gente que fica infeliz de ter que deixar as castanheiras para trás. Eu consegui olhar para isso de uma maneira muito positiva e ver assim que você consegue proteger o que a gente está chamando aí de um patrimônio natural, que são as castanheiras aqui. Hoje elas são protegidas, né, por lei, a gente não pode derrubar nenhuma delas, elas fazem parte da história aqui do norte do Brasil. São uma baita fonte de renda quando você tem os coletores de castanha, para coletar castanha. Então, veja, eu consigo adicionar renda com estaca, com lenha, com o deixar de comprar deixar de comprar madeira para a fazenda. Eu posso ter isso com coco. A própria colega Roberta, que falou contigo na terça, ela tem tentado fazer isso com fruticulturas, né? Já tem alguns resultados aí com fruteiras. Aqui a castanha do Pará. Então, por que não adicionar uma renda à minha pecuária com alguma coisa que pouco impacta na minha forragem e traz redução de velocidade de vento, melhoria na umidade, infiltração de solo, carbono no sistema. Então, assim, é um pacote que une uma série de características que podem fazer com que o pecuarista diversifique na sua propriedade. E com relação especialmente às áreas de semiárido, a gente tem essa vantagem das árvores serem forrageadas, né, durante a estação seca. Então, acho que isso é
é uma característica que nem sempre a gente presta atenção, né? Eu que nasci e me criei no semiárido baiano, achava impressionante, por exemplo, tanto os cavalos quanto os bovinos, né? Me assustava muito ver um cavalo, por exemplo, empurrando uma árvore dessas mais finas com o peito, até abaixar a copa dela como uma girafa numa savana africana, sabe, comer toda e forragear toda a copa daquela árvore e ir embora depois numa situação de seca, né? Num ano mais difícil de seca no semiárido. Então, são características que a gente precisa prestar atenção e trazer essa diversificação para dentro da nossa propriedade. Então, conversamos um pouquinho sobre oferecer serviços, sobre adicionar renda. Eu acho que até aí, Rafael, sabe, o pecuarista ele fica mais à vontade. Ele fica mais tranquilo. Não, tudo bem, é um número menor de árvores, traz um certo benefício. Mas eu acho que a grande dúvida mesmo aparece, e o incômodo é um pouco maior, quando a gente fala em substituir renda. E aí tem que prestar um pouquinho mais de atenção no que está fazendo. Porque quando eu estou disposto a inserir o componente florestal na minha fazenda de pecuária para substituir renda, eu preciso garantir que essa renda vai entrar. E eu não posso botar, né, um conjunto de árvores lá sem saber o que eu vou ter em troca. E aí entra um componente que é feroz, mercado. Onde eu estou? Quem vai plantar? Quem vai colher? Para quem eu vou vender? Eu tenho organização para isso? O meu componente florestal vai estar pronto em 5 anos? Em 8 anos? Em 20 anos? Em 40 anos? Qual que é o preço da teca daqui 20 anos? Não faço ideia. Mas tem gente plantando. Aqui no Mato Grosso colhe com 19 e 20 anos. Então, isso causa um certo, né, desconforto. A gente, Para não falar outra coisa, né? a gente bota boi no coxo para tirar daqui 90 dias e fica tenso, você imagina plantar teca para colher daqui 20 anos. Então, é uma abordagem um pouco diferente. Mas nesse caso, eu aceito de que essa planta tire a renda da minha pecuária, ou tire parte da área da pecuária, porque eu estou botando uma segunda atividade. É como a integração lavoura-pecuária. Eu não consigo colocar as duas juntas. Eu preciso alterná-las. Mas se eu tenho uma fazenda de 1.000 hectares e eu vou fazer 500 de lavoura e 500 de pecuária, eu tinha uma fazenda de 1.000 de pecuária, agora eu só vou ter 500. Certo? Com o eucalipto é a mesma coisa, com a floresta é a mesma coisa. Se eu tinha uma fazenda de 1.000 hectares e eu vou plantar 25% dela com árvore, eu estou abrindo mão de 250 hectares para floresta e 750 com pecuária. Dependendo de como eu junto isso, tem gente que prefere separar. Eu já tive produtor que, conversando comigo, falou assim, não, Bruno, eu vou falar para você, esse negócio de pastoreio para mim não funciona, eu prefiro 300 hectares de eucalipto homogêneo e vender isso quando eu preciso e trabalhar isso de jeito. Ótimo, é uma decisão. Então você tem uma fazenda de 1.000, vai continuar fazendo pecuária de 900 e tirou 100 apenas para plantar eucalipto. É uma decisão, cada um é dono da sua terra e faz o que quer com ela. Mas assim, eu vou abrir mão do benefício de 100 hectares de árvore e 900 de pasto sem sombra. Será que eu não posso casar essas duas coisas? Então, veja, eu vou dar outros exemplos aqui para vocês. Tá? Fazenda Bacaeri, Alta Floresta, aqui em cima. Teca, uma grande fazenda de sistema silvopastoriço com teca. Eles têm diversas combinações lá, 15 por 6, 18 por 3, 20 por... Mas a busca deles é por tomar alguma coisa em torno de 10% da área. Sabe, se você olhar todos esses espaçamentos, eles variam entre 9% e 13% da área. Mas nesse tipo de cenário, linhas simples, né, mais ou menos espalhados, eles usam uma estratégia muito interessante, que é todo ano plantar um pouco, já que você só vai colher teca daqui 20 anos, eu preciso plantar todo ano para ter um certo fluxo de caixa. Então eles têm aumentado aí todo ano a área de silvopastoril deles. E eles usam uma estratégia bem interessante. Eles, no final da estação seca, eles plantam as mudas das árvores, né, com um pasto bem rebaixado, e deixa que esse pasto fique em diferimento
até o início da outra seca. Então essas árvores aí ganham 7, 8 meses, entre setembro e outubro de um ano até maio do outro, quando eles entram com animais jovens. E veja que lá o espaçamento não é nem norte-sul, nem leste-oeste. A gente vai conversar um pouquinho disso. Lá é em nível, que a gente tem uma certa topografia. Né? Esse nortão aqui do Mato Grosso começa a ter uma certa topografia. É diferente aqui de Sinop. E os animais aí entram no ano seguinte, e daí para frente tudo certo. Mas eles resolveram que eles vão substituir mesmo renda, porque a teca é um grande negócio. Então, a colheita é um negócio levado muito a sério. Né? Eles montaram uma pequena serraria dentro da fazenda e já produzem do jeito que o mercado quer comprar. Você chega lá, tem os barrotinhos já, cada um do seu tamanho, com medidas específicas que o mercado gosta, que o mercado exige. E esse negócio dá para eles de 500 a 1.500 dólares por metro cúbico. Então, assim, ele faz essa estrutura toda em torno de um sistema silvopastoril. Neste caso aqui, inclusive, a pecuária é secundária. Né? A área é muito grande, tem muitos animais aí dentro. Em termos de volume é significativo, mas o grande input financeiro da fazenda é a teca. Porque vale muito, porque tem um valor agregado muito alto. Né? Mas precisou esperar 19 anos para colher. Como é que você faz um investimento para daqui 19 anos e passa 19 anos sem alimentar a família? Então a coisa veio junto. Planta árvore, cria boi. Planta árvore, cria boi. Planta árvore, cria boi. E aí você vai montando um grande silvopastoril alimentado ao longo do tempo pelo recurso da pecuária. E aí já tem alguns anos aqui que eles vêm vendendo teca e vendendo boi. Então eles já fecharam os primeiros 20 anos só de pecuária e continuam plantando teca todo ano e reformando os pastos, fazendo com que a coisa, sabe, funcione. Então essa é uma das alternativas. É um caso de sucesso. E eu acho que isso é que é importante. A gente, olhando o que está funcionando, né, entendendo como cada produtor achou o seu formato, para fazer o seu modelo. Esses formatos, eles podem ser os mais diversos possíveis. A gente tem uma outra fazenda aqui no norte do Mato Grosso que trabalha, por exemplo, com blocos. Esse é um dos experimentos que a gente tem lá. Ele preferiu pegar o pasto inteiro e, ao invés de ter que fazer um monte de árvore dentro, espalhada ou em renques, etc., ele fez 2 grandes blocos. Isso é um pasto único, hoje dividido em 4, onde tem áreas de eucalipto alternadas por áreas de lavoura. Essa é a foto do lugar. Então, essa lavoura aí foi plantada, a floresta foi plantada, e você tem uma área de 150 metros com as fileiras de árvores e uma área de 150 metros que fica no homogêneo. Veja isso alguns anos depois. Né? E lá ainda tem o benefício de vez em quando, eles usam lavoura para reformar o pasto, para estabelecer de um jeito que eles acham bom. E aí, durante as águas, a gente tem, por exemplo, nesse ano aí foi arroz, e na sequência braquiária. Possibilidade, de novo, de integrar os 3 sistemas. E veja, depois que as árvores estão desse tamanho, os animais agora têm acesso a esse subbosque. Então eles têm uma área de pasto, e nas horas quentes do dia eles vão lá pastejar debaixo do homogêneo de árvore. Qual que é a vantagem desse sistema? Na hora de colher, o pessoal que colhe gosta de ter as árvores mais unidas do que elas mais espalhadas, especialmente se você está substituindo renda. Então, se você tem uma expectativa maior de ganhar espaço na sua pecuária com uma outra coisa que vai te dar renda, as árvores um pouco mais agrupadas são mais fáceis de serem vendidas. O cara que vem colher para você, nem sempre você é um especializado nisso, nem sempre você tem esse aparato de serraria dentro da fazenda. Então, hoje já existem essas parcerias por aqui, no sentido de grupos de empresas assim que plantam e empresas que colhem o componente florestal, porque você não planta todo ano e você não colhe todo ano, e não justifica o maquinário parado, né, na fazenda para isso. Então veja que nessa meia hora eu tentei dar para vocês essa perspectiva de 3 grandes óticas do sistema silvopastoril, passando pelo oferecimento de serviços ambientais, né, serviços ecossistêmicos, polinizadores, insetos, aves, carbono, recarga d'água, né, adubação, passando pela adição de renda, deixa de comprar madeira, deixa de desmatar, vendo um coco, vendo uma castanha, vendo uma polpa de fruta, até uma coisa mais pesada do ponto de vista de substituição,
onde eu vou ter uma madeira de valor agregado ou um eucalipto em maior volume. E aí vou chamar atenção nesse sentido, especialmente nessa terceira categoria, quando a gente vai passando para a substituição da renda, a coisa do comércio é muito importante. Então, para quem que eu vou vender essa minha madeira? Até 5 anos atrás, esse eucalipto que a gente tinha aqui dentro da Embrapa em Sinop era um problema. Quando a gente fez o primeiro desbaste, não tinha quem desbastasse, não tinha quem comprasse, nada tinha. Tudo que você procurava não tinha. A resposta era sempre De essa. chegar à indústria do etanol de milho, né, Bruno? Pronto. Aí instala aqui, né? A gente tem a instalação na região de 2 ou 3 grandes empresas da área de etanol de milho. A madeira vira um bem em extinção, né? Eles compram tudo que tem em serraria em volta, todo o passivo ambiental que se tinha na região, tudo que estava disponível foi comprado. E hoje existe uma demanda muito mais forte e o preço melhorou e um certo incentivo para novos plantios. Então, assim, é muito importante, se você pretende substituir renda, saber para quem você vai vender, se há comércio na sua região, se há comércio é de quê, né? O que ele quer? É eucalipto, é teca, é pau de balsa, é pinho cuiabano, o que tem demanda nessa sua região? Para que a gente não adicione um negócio na propriedade que eu não vou ter o que fazer depois, sabe, Rafael? Acho que esse é um ponto importante disso aí. Sim. Ô, Bruno, depois dessa aula que o senhor deu para a gente aí sobre as possibilidades, né? Eu acho que o que você comentou são as possibilidades que o pecuarista tem para, digamos, entrar nesse ramo da árvore, certo? Acho que esse Isso. mais ou menos isso. Então, acho que a gente pode ir para o outro ponto. O pecuarista está assistindo a gente aqui, ou ele vai assistir depois, ele gostou do negócio, não, quero colocar a árvore. E agora, né? Como que eu vou implantar? Eu escolho eucalipto, eu opto pela teca, eu vou optar pelo mogno. É claro que muito do que você já falou já ajuda a responder um pouco isso. Mas eu acho que é legal fazer uma discussão como eu vou implantar o sistema pensando em árvore, distância entre renques e tudo mais. Exato, perfeito, Rafael, muito bom. Porque essa talvez seja a maior demanda que eu recebo de questionamentos, porque o meu dia a dia é com o pecuarista, né? A minha leitura é a do pecuarista. Então, assim, qual que é o destino dessa madeira? O que nós vamos fazer com ela? Eu estou plantando uma árvore que vai para a serraria, eu estou plantando uma árvore que vai para a energia. Que tipo de arranjo eu estou disposto a fazer, dependendo de cada função dessa que eu estou esperando. E isso vai definir, né, especialmente as distâncias de renques. Eu gosto muito dessa figurinha aqui, que ajuda a gente a ilustrar. Né? Se eu quero uma madeira para serraria, ela tem que ser reta. Ela tem que crescer muito vertical. Uma madeira, quando eu planto, por exemplo, o eucalipto, seja lá qual for, em renques duplos, como essas 2 árvorezinhas aí do meio, ela angula quando ela está crescendo. E aí, na hora que eu mando isso para a serraria, ela empena, ela lasca. E aí o cara da serraria começa a encher a paciência da gente porque não está com a qualidade que ele gostaria. Então, se eu quero uma coisa só para energia, eu posso usar renques duplos ou mais do que isso. Né? Mas saiba que para eu ter madeira reta, eu preciso ter ela em linhas simples ou em linhas triplas. É muito comum o pessoal plantar em linhas triplas, colher as 2 laterais com 5, 6 anos para energia, faz um caixazinho e deixa a do meio para 10, 12 anos para a serraria, se a gente estiver falando de eucalipto. Né? Então, essa é uma alternativa. Do que vai depender isso? Por exemplo, de mão de obra. Eu tenho mão de obra para plantar 3 árvores ou vou plantar uma só. Né? E vou começar com 270 árvores por hectare para depois trazer para 130, né? 250 para trazer para 125, vou arrancar metade delas lá no 5º ano para energia. Ou eu prefiro plantar as 150 lá e tomar conta direitinho delas em linhas simples. Formiga, cara. Você nunca acha que você vai perder para formiga, e a gente perde um monte para formiga. Elas acabam com as mudas no começo. Então precisa ter um controle de formiga, precisa ter gente em cima olhando o que está acontecendo com essas árvores, sabe? E em tendo definido se eu vou para energia ou se eu vou para serraria,
Aí eu vou saber, não, eu vou fazer renque simples, porque eu não vou, né? Eu diminuo, inclusive, o número de mudas que eu vou comprar. Ao invés de comprar lá 250 árvores por hectare, eu vou botar só 120. Vou botar 100 árvores por hectare. Então eu vou tomar conta melhor de menos mudas. Vou gastar menos para comprar, vou gastar menos para implantar e vou tomar mais cuidado, né? Vai ser mais fácil cuidar de menos árvores do que de muito mais árvores. E aí começam os arranjos, né? Eu posso ter lá nativas que eu estou deixando elas e vou selecionando quem fica e quem não fica. Eu posso botar em linhas simples, em linhas triplas, em linhas duplas. Eu posso resolver que eu vou fazer o que a gente chama de bosques, né? Faço bosque, cerco ele de cerca elétrica e a cada ano eu faço um bosque novo e vou montando uma espécie de tabuleiro de xadrez dentro do meu pasto. Isso é legal porque eu consigo mover a cerca elétrica em volta desse bosque e eu não preciso vedar a área. Então, isso também facilita na colheita. O cara vem, para a maquininha estacionária dele lá, começa a colher, picar para fazer cavaco e levar para a indústria, não tem que estar andando atrás de árvore o tempo inteiro, carregando a máquina. Ou faço grandes faixas, como mostrei lá da fazenda, né, da Fazenda Gamada, lá em Nova Canaã. Faço uma faixa, isolo, no segundo ano eu abro e dou acesso aos animais aí dentro. Né? Abrir mão de fazer pecuária nesse lugar por um ano e meio, 2 anos, dependendo da sua pluviosidade. O que a turma fala hoje, especialmente no eucalipto, é que a gente precisa ter 6, 7 centímetros de diâmetro, a altura do peito, para que eu possa soltar animais aí, especialmente animais jovens, para eles não quebrarem demais as nossas árvores. E por último, uma que também tem sido bastante utilizada é botar nas bordas dos piquetes. Isso facilita passar um fio elétrico aí, né, cerca elétrica de fora a fora. Eu não perco a área, eu paro de usar uma área pequena do meu pasto por um tempo aí de 8 meses, um ano. Na hora que elas atingiram um tamanho legal, né, chegaram aí nesses 6, 7 centímetros, eu posso arrancar a cerca elétrica e os animais voltam a pastejar nessas áreas. Então, são ferramentas que a gente tem hoje para tomar a decisão. Se eu for fazer em renque, e aí já vou me adiantar as perguntas, o que a gente tem dito é que eles devem estar espaçados a mais do que 25 ou 30 metros. Pode ser tão grande quanto eu queira. Eu mostrei aqui a fazenda lá da Fazenda Esperança com 80 metros de renque. E aí, de novo, eles podem ser simples, podem ser duplos, podem ser mais ou menos espaçados. Mas com menos do que 25 ou 30 metros, a competição começa a ser muito grande. E aí os nossos resultados aqui de Sinop mostram de que eu não posso ter mais do que 20% de redução na minha radiação, porque eu começo a ter redução na produção de forragem. Um ponto importante aqui, quando a gente olha especialmente para os renques, é tomar a decisão de como é que eu vou esperar para botar boi aí dentro. Eu vou fechar essa área, eu vou botar uma cerca elétrica, eu vou preferir fazer bosque porque eu isolo com cerca elétrica e boa, ou eu posso, por exemplo, fazer lavoura por 2 ou 3 anos nessa área. Então, estabeleço os meus renques, trabalho com soja, com milho, com arroz, com o que lhe for conveniente, feijão, e depois de 2, 3 anos que as árvores se estabeleceram, eu volto a fazer, eu transformo essa área no silvopastoril, né? Esse tem sido de maneira mais intensa o que a gente tem chamado de agrosilvopastoril. A gente tem tido um entendimento de que o agrosilvopastoril é alguma coisa onde você plantou árvores, fez lavoura nos primeiros 3, 4, 5 anos no máximo, dependendo do adensamento dessas árvores, e do 5º ano em diante ele é um silvopastoril. Então ele seria né, um agro florestal e depois ele passa a ser um silvopastoril. E aí no final do dia você teve uma área com agrosilvopastoril, mas no tempo eles nunca se encontraram. Porque a gente usa da lavoura para recuperar solo, para estabelecer um bom pasto depois, e a gente vai fazendo a fazenda incrementar ao longo dos anos. Então são perspectivas e assim, não tem resposta pronta, né? Eu já falei na outra live contigo, o meu entendimento de sistema de produção é que ele é único, o dono faz ele ser único, né? A qualidade de tudo que tem dentro da propriedade faz ele ser único, o solo é só o dele, aquele conjunto de plantas que tem lá é só naquela fazenda. Então a gente precisa identificar em cada fazenda dessa o que há de melhor para que a gente possa unir essas características e usar o que tem de bom hoje como tecnologia para tomar uma decisão.
de que árvore eu vou botar, se eu espero serviço, se eu espero adição, se eu espero substituição, se ela vai ter mais de 30 metros, ou 40, ou 50, ou 80, dependendo de para quem eu vou vender, de quanto, né, do quanto isso significa do meu fluxo de caixa. Então, tudo isso vem trazendo essa leitura de composição do sistema. E aí, para caminhar para o meu raciocínio final contigo, eu queria mostrar para vocês o seguinte. No nosso experimento aqui da Embrapa, medido de 15 a 18, o sistema pecuária e o pecuária floresta e o silvopastoril produziram de maneira semelhante na minha área de pasto. Então, a gente produziu lá em torno de 15 toneladas de braquiária. Os animais ganharam entre 620 e 630 gramas, né, de ganho médio diário. Isso tudo é média de um ano, de julho a julho. E a gente produziu em torno de 25 arrobas por hectare nesses dois sistemas. Né? Qual que é a diferença? E aí eu gosto de fazer a simulação. No sistema pecuário sozinho, não tem árvore, certo? Proporção de árvore é zero. Ele é 100% pastagem. Então, se eu pegar uma área de 100 hectares, por exemplo, e tiver 25 arrobas por hectare, eu estou produzindo 2.500 arrobas. Se eu partir para um sistema pecuária floresta, onde 25% da minha área vai ser com componente florestal, e não vai ter pasto naquele lugar, eu estou botando a minha pecuária em 75% da minha área só. Então, mesmo que ela continue produzindo 25 arrobas por hectare, vezes os 75% que eu tenho aí, eu só vou produzir 1.875 arrobas de boi naquele ano. E à medida em que eu vá diminuindo a minha área de árvores, veja, na hora que eu fiz ela aí 25,75, 15,85 e 5,95. Se eu tiver apenas 5% da minha área com árvores, eu vou ter uma perda muito pequena em arrobas por hectare. Eu vou produzir lá 2.300, 2.400 arrobas naquela minha área. Então, eu tenho uma redução de 125 arrobas apenas porque eu abri mão de 5% da minha área. Se eu abrir mão de 15, 375. O que isso quer dizer, Rafael? Quer dizer o seguinte, eu consigo ter um pasto, se eu usar espaçamentos maiores do que 30 metros, que é tão produtivo quanto o meu pasto original. No entanto, eu estou abrindo mão de área. E quem abre mão de área tem que ir buscar. Então, se eu estou só buscando adicionar, eu tenho que adicionar árvores no mínimo espaço possível, ocupando o mínimo possível do meu sistema de produção. Se eu vou abrir mão de 20%, 25% da minha área, eu preciso pensar em alguma coisa que justifique economicamente isso. E aí nós estamos falando de teca, né? Nós estamos falando de, talvez, mogno, árvores de valor agregado um pouco maior, que trazem para a gente uma perspectiva financeira capaz de suprir as minhas demandas financeiras, capaz de suprir o fluxo de caixa da minha propriedade. Não tem mágica, percebe? Eu acho que a maior mágica que a gente pode fazer é fazer esse pasto continuar sendo tão bom quanto ele era. Mas eu tenho que abrir mão de um pouco de área. Quanto mais a gente abre, a gente trabalha especialmente com as nativas, deixando essa regeneração natural ir subindo, essa perda é muito pequena. Tem áreas de pasto que você vai olhar, tem 3% da área do pasto que você perdeu. Isso às vezes é o que você perdeu mais do que isso em volta do coxo, em volta da água, em volta do coxo de sal, no canto de cerca, porque os animais estão fazendo um malhador. Né? Ou debaixo daquela meia dúzia de árvore que você deixou para trás e que viraram grandes malhadores que te tomam mais do que 5% da área do seu pasto. Então, por que não ter um pasto com 5%, 10% de árvores bem distribuídas? Trazendo todos esses benefícios e deixando com que você tenha aí um bom balanço no seu sistema, considerando uma pequena redução na sua área de pastagem. Acho que esse era o recado maior que eu queria deixar com todo mundo aqui hoje. Agradecendo de novo você pela oportunidade de estar aqui. Se a turma quiser bater papo e fazer pergunta aí, estou à disposição. Legal, Bruno. Eu acho que deu para passar aí em todos os pontos que a gente tinha imaginado, né, de falar do sistema como um todo e finalizar com essa parte que mais interessa, que é as arrobas, né, digamos, as arrobas por hectare Exato. Que a gente produz, né, que o produtor pode produzir. Então, acho que a gente conseguiu atender a ideia, né? As perguntas que o pessoal fez aqui, eu acredito que a gente já falou sobre espaçamento de árvores, então já foi.
Se tiver alguma outra pergunta, eu posso fazer aqui pro Bruno. A gente deve ter algo próximo a 2 minutinhos para encerrar. É, o pessoal do G-Integra fez uma pergunta, Bruno. Eu acho que vocês trabalham, acho que zero com isso aí em Sinop, né? Mas falando de ILPF para pequenos ruminantes, acho que vocês não Hum. já tiveram alguma experiência. Não, a experiência que eu tenho com pequenos ruminantes aqui é com o pessoal da cooperativa de Terra Nova, da Cooper Nova. De lembrar, para a gente não tem. Eles têm lá o que eles chamam de ovino ou caju cultura. É bem interessante. São, não, são bosques de caju mesmo, onde eles trabalham com a castanha e com a polpa da fruta e criam ovinos embaixo. É bem interessante. Eu não botei foto deles aqui hoje porque a conversa era em torno do boi. Mas sim, é uma possibilidade, especialmente para quem está aí, né, o Nordeste brasileiro é grande produtor de ovinos hoje, né? E caprinos. Legal. Acho que o Fábio fala aí de acácia manjo, alguma experiência, Bruno? A Cássia é grande fixadora de nitrogênio, a gente tem, ele fala aí, inclusão de apicultura. Eu acho que isso é uma importante leitura a ser feita também, a gente botar um pouco de pensar em apicultura é interessante para que você tenha uma outra renda, né? Você botou árvore, você traz isso de volta. Então, acho que é importante. E o Guto está mencionando ali embaixo, eu quero trazer isso aqui antes da gente encerrar. Existem sim ganhos que a gente traz para os animais que a gente pode tentar compensar, né, essa perda pela área de pastagem. Isso é uma coisa que dá uma certa aflição quando a gente fala mesmo. Então, a gente viu aí uma diferença de ganho de peso de 20, 30 gramas a mais por dia na média do ano. Isso pode se materializar, né? O conforto pode trazer essas coisas. Aí você põe uma abelha, tira uma renda da apicultura, né? Vende uma polpa de fruta, vende uma castanha, diversifica. A árvore não tem que ser só uma. Você vai achando coisas para unir e repor o seu sistema. Sim, acho que o Emerson acabou de falar aí, o professor Emerson Alexandrino, né? Comenta dessa. Muito se fala que acho que o futuro mesmo vai passar de alguma forma pela integração, né? Tanto o futuro da agricultura quanto o futuro da pecuária, né, Bruno? Acho que é difícil escapar disso de alguma forma, né? Não obrigatoriamente vai ter árvore em todo lugar, certo? Mas Isso, nação isso. de forma geral, né? E assim, sabe, Rafael, eu acho que a gente tem que. A gente não precisa ter essa leitura cartesiana. Ah, nós vamos fazer rinks, nós vamos fazer linhas, e todo pasto vai ter árvore, e ele vai ser leste-oeste, não, ou vai ser em nível. Não, se ele puder ser leste-oeste, ele vai ser, porque o sol caminha em cima e você ilumina os dois lados. Se você tiver relevo, ele vai ser em curva de nível. E aí, em cada fazenda, a gente vai achando o formato de fazer. Você vai ter corredores arborizados, talvez. Você vai ter pequenos bosques em cantos do pasto, para ao invés de ter um malhador, você tem uma área onde os animais possam ir no horário mais quente do dia. E esse bosque vai ser mais ralo, para você ter capim dentro e aquilo não virar lama, né, e passar a ser um problema sanitário para você. Você pode, alguém comentou aí agora, né, forragem proteica. Você pode ter isso como uma fonte, como um banco de proteína para os seus animais. E corrigir nitrogênio no rumen com leguminosas arbustivas. A gente tem diversas delas aí que podem ser usadas. Bruno, só um segundinho. Vai cortar aqui. A gente pode voltar só para Vamos encerrar lá. ali? Só um segundinho. Fala, Bruno. Voltamos. Caiu aqui. Vamos. Tem algumas perguntas aqui, Bruno. Umas duas, três perguntinhas aqui que o pessoal fez. Acho que são até perguntas legais para a gente trocar uma ideia aqui. Daí a gente Claro. vê se tem mais alguma pergunta e encerra, pode ser? Mais uns Pode, minutinhos. não? Tranquilo, Ô, vamos lá. Bruno, acho que é a Amorim aqui. Ele pergunta de mogno africano, quanto tempo demora para colher, quais as experiências que vocês estão tendo aí? Eu sei que o seu Vitório, né? Seu Vitório tem, se eu não me engano, na Fazenda São Paulo, né? A gente tem algumas experiências aqui com o mogno, mas eu não vou saber lhe dizer com quanto tempo eles estão colhendo, não. O que eu sei é que o africano é o que ficou, que tem o brasileiro também, né? Mas a quantidade de insetos e pragas Sim. ele tem sido um desafio. Então tem bastante gente usando o mogno africano, mas eu não saberia precisar para você com quanto tempo eles estão conseguindo colher, não, Rafael. É muito recente, eu acho, né, Bruno? Eu É, nem sei se tem áreas sendo colhidas aqui na nossa região com mogno africano em silvipastoril. também Eu, não. eu,
Eu particularmente conheço só ali no Seu Vitório, né, em Brasnorte. Conheço a área dele que ele tem, né, mogno, teca, eucalipto, né, também. Fez acácia há algum tempo, né. Eu não sei dizer quanto tempo vai demorar para a colheita também. Eu também não. Eu sei que a gente tem tentado usar algumas nativas, mas o desafio é muito grande, sabe? O africano não é, né? Ele é exótico, mas as outras, as plantas como o paricá aqui, o pinho cuiabano, cara, parece inseto e praga que a gente não conhece. Então, uma das coisas interessantes, especialmente se você tem uma expectativa de substituição de renda, conta com a silvicultura conhecida. Né? Uma planta que a gente conheça como manejar, como controlar doença, praga, inseto, seja lá o que você vai ter. O manejo precisa ser. Opa, fala, Deu uma Bruno. travadinha aí. Deu uma travada aqui, agora retornou. Retornou agora, deu uma travadinha. Bom, Tá me ouvindo bem aí? agora tô. Ô, Bruno, o Diego Rojas, eu acho, ele pergunta aqui, na verdade ele fala para você comentar um pouco sobre arbustos, né? Na verdade, arbustos, né? Ou forragens que podem, árvores que podem servir como forrageiras em algum momento, mais na parte de proteína, algumas experiências com isso. Sim, acho que especialmente aí no Nordeste, boa parte dessas aves que eu mostrei nas fotos aí, por exemplo, da Fazenda Cajazeira, da Fazenda lá de Entre Rios, são nativas, leguminosas, arbustivos, né? Como a jerema, como a leucena, a monzê, sete casca, o próprio bordão de velho. O bordão maior um pouco, né? Mas tipo árvore. Mas as outras, a leucena, por exemplo, menor, onde você consegue usar ela como uma fonte de forrageira com bastante nitrogênio, né? Como fonte de nitrogênio mesmo. Então, existem sim e são usadas. A gente tem essa abordagem na década de 90 com banco de proteína, né? Onde você tem um lugar específico, onde você planta lá, por exemplo, uma leucena e vai abrir para os animais comerem aquilo e ir embora, né? A sabiá, a glicídia. Então são plantas assim que a gente usava de maneira isolada. E hoje você pode botar isso já direto lá no seu pasto e ter. A grande dificuldade aí é fazer ela crescer, né? Você precisa Né? isolar realmente para ela virar uma árvore e depois disso os animais consumirem. Senão a muda não estabelece porque tem sempre alguém predando. Sim. Mas é uma Mas abordagem. sim, são desafios que, como você falou, né, Bruno, vai muito do interesse do sistema, né? Se você Exato. quiser colocar, digamos, uma árvore, na verdade, um arbusto, né, para ser pastejado, provavelmente você tem que adequar ou adaptar o seu sistema para receber esse tipo de árvore e Exato. rodar os animais e tudo mais, né? Então, na verdade, tem muita coisa ainda para se discutir sobre isso, né, Bruno? Tem muita Tem. coisa para a gente aprender, né? Tem. E eu não sou um especialista em árvore, né? Que fique claro isso. Eu tô tentando entender de boi e de capim um pouco. A árvore vem entrando aí como uma ferramenta para a gente melhorar a nossa pecuária. Eu gostaria já de ter testado mais delas aqui, mas realmente a dificuldade é grande de lidar com elas, especialmente dentro da área de pesquisa, né? Com áreas menores, onde você precisa isolar os efeitos e ter repetições e tal. Então a gente preferiu trabalhar com o eucalipto num primeiro momento, e essa grande área que a gente tem aqui é toda no eucalipto, porque é uma planta de silvicultura mais conhecida. É uma planta que a gente consegue estabelecer adubação, manejo. Acho que iniciar um sistema com plantas que a gente não conhece muito bem é mais difícil do que as que você conhece bem. Então o nosso tipo pastoril aqui é braquiária com eucalipto, e agora é que a gente começa estando mais à vontade com a condução disso, que seria a grande base, a explorar novas combinações. Sim. A nossa área aqui também, Bruno, você comentou um ponto que eu acho que é até legal a gente deixar registrado isso, né? É difícil trabalhar com árvores, né? Nós que somos agrônomos, ou zootecnistas, ou veterinários, né? Já é óbvio, a gente precisa aprender muito sobre as árvores,
E tem a parte experimental, né, Bruno? A nossa área aqui, a gente Isso. tem uma área de 10 hectares, que para nós é uma área muito grande dentro das nossas condições. Você conseguir 10 hectares de área para colocar num projeto desse de longo prazo, já é muita coisa, mas aí quando você pensa em árvore, isso é quase que nada, é quase que É, zero, né? Pensando em experimentos com árvore. Então, tem essa limitação também, né, Bruno? A limitação de você, quando você vai montar sistemas grandes, né? Vamos pôr o sistema de vocês aí. Aí, beleza, você conseguiu a área, você conseguiu pôr árvore. Agora tem que pôr boi dentro, né? E aí exato, você vai exato. colocar boi numa área enorme, né? Então, assim, para a parte experimental, né, Bruno? É um desafio, né? É um desafio, Rafael, sabe? E eu acho que aí é uma coisa que também está mudando muito no Brasil. E aí aproveito aqui a nossa janela para o mundo, né, o nosso Instagram, para fazer esse apelo à indústria que nos assiste, ao pecuarista que nos assiste, que tenha o entendimento de que a pesquisa aplicada, de que esses anos de investimento de dinheiro público precisam da ajuda deles também de maneira direta. Então, eu tenho aqui a grande satisfação de ter conosco nesses experimentos a Acrimate e a Acrinorte, que são as associações de criadores do norte do estado de Mato Grosso e a Associação de Criadores do estado de Mato Grosso, fomentadoras de todos esses conjuntos de dados. Os nossos dados aqui da Embrapa são feitos junto com eles. Eles nos visitam, acompanham o projeto. Não tem um boi de propriedade da Embrapa aqui dentro da unidade, é tudo de pecuarista. Os produtores se reúnem lá, indicam 2 ou 3 que na ocasião que eu preciso de boi, tem boi. A gente vai, visita, escolhe, traz para dentro, sabe? A coisa de trabalhar junto com o setor produtivo, ela tem que ser assim, porque senão não faz sentido. É como se a gente estivesse gerando um resultado que ninguém vai usar. Então, aí a gente perde a função, aí a gente deixa de ser importante para a sociedade. E eu acho que esse não é o nosso papel. O nosso papel é ouvir o problema que o pecuarista tem, que o agricultor tem, trazer ele para dentro de uma estação experimental, seja ela na universidade, em qualquer instituição de pesquisa, para ter mais controle sobre o problema, blocos, repetições, aí entra essa linguagem científica louca que o pecuarista não gosta de ouvir, mas a gente é obrigado a fazer para ter rigor, para poder dizer que A é diferente de B, né? Gerar essas áreas maiores. Essa nossa área aqui da unidade tem 78 hectares, são 10 sistemas de produção trabalhando lado a lado, né? Com 4 repetições. Quando eu digo para você que o silvopastoril produziu a mesma coisa que o pecuário, isso foi medido em 4 repetições do silvopastoril e 4 do pecuário durante 3 anos consecutivos, de julho de 15 a julho de 18. Então, é uma base sólida de dados. Então, ter o pecuarista acompanhando isso, ter o pecuarista se envolvendo nesse processo. Então, a gente faz reunião com eles lá debaixo das árvores, né? E mostra para eles a importância da sombra. E o boi vem de junto encontrar com a gente, a importância de estar manso no lugar, né? De ir para um curral com ambiência, com tranquilidade, sem gritaria, sem cachorro gritando. E fazer esses pequenos ajustes dentro da fazenda, nos colocando em sintonia com o setor produtivo, com os animais, gerando resultado. É isso que a gente precisa. Ah, é fantástico. Eu conheço a unidade, eu sou até suspeito para falar, né? Porque eu acho fantástico a área, né? A área que vocês têm, e o cuidado nesses trabalhos, a forma como está disposto é. Eu tenho uma dúvida só, Bruno, para a gente encerrar, que talvez você possa. Uma dúvida não, na verdade é uma curiosidade. Vocês fizeram agora nesse último ano um desbaste meio bem severo, né? Severo, assim, Foi, digamos, nas árvores, né? Lá no foi, corte, né? Na pecuária de corte. foi. Como é que vocês estão trabalhando agora, digamos assim, esse novo ciclo, né? Depois desses anos que vocês têm esses resultados, como que está a ideia? Qual que é a ideia de vocês dos próximos resultados em relação a essa menor densidade de árvores agora? O desbaste, Rafael, foi muito dirigido pela necessidade de fazer o sistema ser útil. Né? Eu acho que esse é o entendimento que a gente tem aqui com clareza. Se eu estou trabalhando num sistema de produção e o sistema começa a me dizer assim, olha, estou abrindo mão de 15% da produção do milho, estou abrindo mão de, sei lá, 20% da produção de soja. Aí no outro ano, né, o milho sobe, a soja sobe, o milho sobe, as perdas sobem, né? A gente estava, no final, com quase 30% de redução na produtividade do milho e 20% da produtividade de soja. Aí não é mais aceitável. Então, Sim.
a gente hoje sabe que o agro-silvopastoril é quarto, quinto ano, no máximo, com esses espaçamentos de 30 metros. Depois disso, as perdas em soja e milho são significativamente grandes a ponto de inviabilizar o sistema. Aí a gente tomou a decisão do desbaste. Nós desbastamos 50% das árvores, onde tinha 270 árvores por hectare passou a 635, e em um dos tratamentos a gente deixou com linhas simples, tirou as duas de fora. Isso já trouxe a gente para essa última safra agora, 19 e 20, para números semelhantes entre a lavoura solteira e a lavoura debaixo dessas árvores, que agora tem 37 metros, porque nós arrancamos as duas linhas de fora, com 3,5 de espaçamento de cada lado, então onde tinha 30 passou a ter 37. Então isso para nós é um grande indicador. O que a gente mantém daqui para frente é a leitura disso para ver como é que isso responde, mas já com a clareza de que linhas simples são muito melhor do que linhas triplas, de que se for triplas você não pode passar do quinto ano, e a gente deve ir para o 12º ano agora para frente, na tentativa de rever o sistema todo. Né? Aí isso provavelmente vai ser, como foi no começo, uma reunião em Sinop, 30, 40 pessoas, setor produtivo, indústria, senta todo mundo numa sala e fala, olha, o conjunto de dados coletados nesses últimos... Né? O experimento está com 10 anos, mas o grosso dos dados mesmo, vamos dizer assim, é dos últimos 5 ou 6. Né? Os primeiros 2 ou 3 foi a coisa entrando na linha. Então, senta nesses 10 anos de dados e fala, beleza, qual que é o próximo passo? Talvez seja uma árvore diferente, talvez sejam arranjos diferentes. Tem uma coisa que a gente tem trabalhado muito hoje nos sistemas integrados, que são os consórcios de forrageiros na entre-safra. Existe uma grande possibilidade de trabalhar com árvore ou não, com a diversificação dessas plantas na entre-safra. Então, hoje a gente tem usado calpi, né, alguns feijões aí, o calpi é um deles, girassol, trigo morisco, a crotalária, algumas plantas que vão vir juntas com a braquiária para garantir, além de produção, né, de forragem para a próxima soja, uma produção de comida para os animais ao longo da estação seca. Com a integração, a gente tem essa possibilidade de plantar de novo depois da soja, e acho que aí o futuro da gente vai passar um pouquinho também por novas árvores ou novos arranjos, e novos arranjos na entre-safra. Eu acho que esse é um ponto que a gente gostaria de ver trabalhado aqui nos próximos anos. Não, legal. Eu até fiz essa pergunta, Bruno, porque quando a última vez que eu fui aí foi em novembro, né? E até postei hoje postei agora há pouco um vídeo ali da soja tava emergindo, né, nessa época. Então, assim, até vamos dizer assim, fazer um convite, né, Bruno? Quem não conhece o trabalho, não conhece a unidade de vocês, né? Eu acho que é uma unidade para que, junto com a gado de corte também, acho que a doutora Fabiana estava aí no comecinho da live, não sei se ela ainda permanece. Eu não a conheço pessoalmente, mas o professor Giolo comentou alguma coisa esses dias. Então, a Embrapa, a gado de corte, vocês, né, Bruno, que estão trabalhando bastante nessa área de silvipastoril, né, da presença das árvores, né, carne e carbono neutro e etc. Eu acho que para quem gosta dessa área, são duas unidades que não tem como a gente desvincular, né? Tem que estar sempre ligado no que vocês estão fazendo. Estamos tentando. Eu acho que a busca é por ser útil. Acho que esse é o ponto que a gente tem tentado fazer. De novo, né? A minha formação é agronômica, a minha história de família é de pecuaristas, então eu acho que a gente precisa entender que pesquisa é aplicada. O produtor é o principal, né, fonte desse tanto da busca do problema quanto do devolver da solução. Eu acho que a indústria tem que estar junto com a gente. Sou muito grato à indústria aqui também, como eu falei da Associação dos Criadores, né? Empresas de nutrição, empresas de adubação, sempre foram muito parceiras da gente com a entrada de produtos no sistema, trazem os seus técnicos para serem treinados aqui. Então isso faz com que a gente se conecte ao setor produtivo, integrando mais do que soja, milho, capim, boi e árvore, integrando conceitos, integrando pessoas, integrando, né, concepções diferentes para que juntos possamos fazer mais, para que juntos possamos ir mais longe. Eu acho que essa
é a nossa meta aqui enquanto Embrapa Agrosilho Pastoril. E todo mundo que trabalha com sistemas integrados, né, Bruno, de produção, acho que quem trabalha mesmo com isso já tem isso em mente ou tenta trabalhar mais ou menos nessa linha, né? Não é uma integração mesmo de conceitos e uma integração de sistemas produtivos. Vai muito além do que colocar um milho com capim aqui durante 90 Exato. Até porque você sente a necessidade de outras pessoas, porque você sai da sua zona de conforto, né? Sim. Eu cheguei aqui há 10 anos atrás e eu era um cara de manejo de pasto, de pecuária pura, plena, né? Adubação, fotossíntese, né? Modelos de crescimento de plantas forrageiras. E aí me deparei com soja, com milho, com eucalipto, e aí fui trazendo o boi para dentro dessa conversa. E o sistema integrado traz esse frio na barriga. Eu não conheço de tudo. Eu preciso. Eu acho que o primeiro grande. Eu gosto de dizer que o primeiro grande passo do homem é reconhecer que não é capaz de fazer tudo sozinho. A gente foi capaz de fazer muitas coisas nesse mundo, mas entender de que eu não consigo deliberar sobre tudo é o primeiro passo para fazer um sistema bem feito, um bom planejamento, um bom consultor técnico, sabe? Hoje a gente tem muitos colegas formados trabalhando no mercado capazes de fazer um grande planejamento, que trazem técnicos diferenciados. Vai buscar um engenheiro florestal para tomar essa decisão da árvore, vai buscar um veterinário para assisti-la na reprodução, né? Vai buscar um agrônomo para a gente ver as questões de solo. E aí a equipe é capaz de tomar decisões e manter o sistema afinado. Essas fazendas que eu tenho, que eu citei aqui hoje, são fazendas onde tem proprietários comprometidos, onde você tem gente de fato envolvido no negócio. Pessoas que são capazes de ouvir as outras especialidades, são capazes de entender as suas limitações, né? São pecuaristas de, às vezes, 30, 40 anos no negócio e falam, não, olha, eu vou fazer um negócio agora que eu nunca fiz antes, eu preciso ouvir alguém para fazer isso. Eu acho que esse é um passo importante que a gente precisa ter na aceitação da evolução, né? Fazer com que a coisa ande. E com certeza a integração da forma como a gente discute hoje é uma evolução. É uma evolução de conceito e de produção, na verdade, né, Bruno? Foi assim, a gente conversou bastante, já tomamos bastante aí o seu tempo, quase 1h30 que a gente está aqui trocando ideia. E eu queria mais uma vez agradecer pela disposição, né, pela sua disponibilidade. Eu sei que nos bastidores aí está conturbado, né, Bruno, esses dias, e mesmo assim, você honrou aqui o compromisso que a gente já tinha feito há um tempo atrás, então agradeço. Não tem nem palavras para agradecer, né, a sua disponibilidade e mais uma vez poder passar para a gente informações tão úteis, né, tão importantes e fazem a gente abrir um pouco a cabeça, fazem a gente entender um pouco melhor esses sistemas, que eu acho que é essa a ideia, né? Cada vez a gente entender melhor, cada vez a gente buscar compreender melhor. Então eu agradeço muito e mais uma vez foi uma honra muito grande poder trocar ideia aqui com você. E eu que agradeço, Rafael, agradeço você, a todos que acompanharam a gente aí até esse momento. Eu sei que aí tem pecuaristas, tem indústria, a gente, né, poder compartilhar, poder mostrar o que a gente tem feito é sempre um prazer. Acho que no nosso caso, enquanto servidores públicos, uma obrigação, né? A gente precisa prestar conta e entregar resultados. Então, muito obrigado, sigo à disposição. Precisando, você sabe onde me acha. Tá bom? Com certeza, muito obrigado. Com certeza a gente ainda vai trocar muita figurinha aí nos próximos dias. Perfeito. Obrigadão, Bruno. Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. Foi realmente um prazer ter vocês aqui mais essa noite. E semana que vem tem mais coisa boa por aí, a gente vai conversando. Bruno, brigadão. Pessoal, um abraço para todo mundo. Boa noite aí. Até a próxima. Valeu. Beleza, boa noite. Valeu.